o publicitário e comunicador Pedro Tourinho. Deixa eu só terminar de digitar aqui. Show das 9 com Pedro Tourinho. Pronto, comentário fixado. Pedro Tourinho, ele é fundador da MAP Brasil. Deixa eu ver se Pedro já tá aqui na sala pra eu já começar. Já tá aqui na sala. Pedro, comunique-se, manda um recado. Já estou lhe mandando. Eu já tinha vontade de chamar Pedro há muito tempo aqui pro Show das 9. I can help you. Siri, fique na sua. Eu já tinha vontade de chamar Pedro há muito tempo aqui pro Show das 9, porque ele, pra mim, é um dos caras assim que lideram lidera a comunicação hoje em dia aqui no Brasil em vários níveis. Assim, ele é proprietário da MAP Brasil, que é uma agência artística que representa talentos como Anitta, Chay Suede, Renato Góes, Fernanda Paz Leme, Astrid Fontinelli, enfim, é uma gama muito grande de artistas, entre outras empresas que ele tem também, que são empresas de RP, que hoje em dia já tem cada vez mais, eu acho, uma importância fundamental na cultura das empresas. E ele atende clientes desde C&A, Netflix, e hoje estourou esse bafo do fim da Elle, né? Não só da Elle, mas de 10 revistas do Grupo Abril. E eu acho que ele é um cara extremamente inteligente, assim, para poder conversar com a gente sobre essas mudanças, assim, que a comunicação está vivendo. E por isso, além de ser meu amigo pessoal e um cara muito maravilhoso, a gente vai comentar, assim, sobre o fechamento das revistas aqui hoje. Já estou convidando o Pedro. Espero que ele tenha pago o seu Wi-Fi. Olá, minha criança. Ô, minha criança, eu paguei meu Wi-Fi. Pagou o seu Wi-Fi, né? Muito... Paguei, sim. Você vê que o nosso cenário é parecido, né, Dão? E aí? Eu tô muito tímido, você sabe que eu não falo ainda, né? Não fala em público, né? Não faço live. Apesar de articular a mídia de metade do Brasil, você prefere ficar na sua. Por quê, Pedro? Cara, eu não gosto de minha voz, eu acho. Esse sotaque baiano maravilhoso. Olha, o povo aqui, ele é solteiro. O Brasil quer saber, responda. Solteiro, sim. Eita, caralho! Mas eu não gosto da minha voz, aí por isso que eu não faço live. Mas agora eu não tô ouvindo ela, né? Então facilita. Pois é, e hoje você vai fazer 1 hora de live aqui no Show das 9, que nós temos a duração de 1 hora, né? Muito obrigado. Eu sei disso. Olha, estão perguntando Tô muito feliz. Carlos Tourinho, astro da podosfera. Quem é Carlos Tourinho? Carlos Tourinho? Ah, tem um ator conhecido, né? Que se foi há um tempo, lembra? Que era Carlos Tourinho. Não lembro, é baiano? Não, acho que não. Acho que não. Então não é parente. Olha aí sua voz ainda. Mas não é parente, não. Mas, enfim, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. A gente faz vários lives, né? Eu e você, naturalmente. Já. FaceTime. FaceTime. Dessa vez então, a gente... compartilhada. Vem cá, ninguém melhor do que você, eu acho, que vive nesse mundo das revistas e da televisão e até do próprio Netflix, para articular junto comigo o fechamento dessas 10 publicações da revista Abril, que foi um choque para todo mundo hoje, ou não, né? Acho que isso é uma coisa que eu queria saber, mas só para pontuar aqui, as revistas são Cosmopolitan, Elle, Boa Forma, VIP, Viagem e Turismo, Mundo Estranho, Arquitetura, Casa Cláudia, Minha Casa e BB.com. Isso aí, o resultado pragmático disso é uma demissão de 500 a 600 pessoas. Eu li. A gente está realmente chegando no fim das revistas impressas ou a gente está no período de adaptação? Para onde é que essas editorias estão caminhando, Pedro? Eu acho assim, mudou muito a forma que as pessoas comunicam. Eu estou até escrevendo um artigo hoje sobre esse assunto, então está bem fresco assim na cabeça. Mudou muito a forma que as pessoas recebem notícia. Hoje tem uma pesquisa recente, que eu vou lembrar daqui a pouco, acho que não sei se é Ipsos, né? É Reuters, que fala que 46% dos brasileiros recebem a notícia prioritariamente pelo WhatsApp. A gente está falando de dark social, é um termo também recente que fala sobre a troca de comunicações em redes fechadas de comunicação, que são grupos do WhatsApp e que são grupos fechados no Facebook. Então você imagina, 46% das pessoas recebem notícia pelo WhatsApp. Essa é uma taxa absurda. Sim. Se você for para os Estados Unidos... Redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, mas o WhatsApp é a grande rede social do Brasil, né? Já ainda não ultrapassou o Facebook, mas está ultrapassando como maior referência de troca de mensagens. Então vamos lá.
Se no Brasil é 46%, nos Estados Unidos essa mesma pesquisa dá 3%. Olha a diferença. Em Londres dá 5%. Tá, mas o que é que representa 3%, Bim? 5% das pessoas do país recebem notícia pelo WhatsApp. Tá. Prioritariamente. Realmente. No Brasil é 46%. Nossa! Então o WhatsApp é super influente no Brasil, como é na Índia. Na Índia até mais do que no Brasil. Qual é o problema disso para as revistas? Antigamente as pessoas tinham... A banca de revista era o grande lugar para estar informado. Hoje isso chega nas redes sociais ou até no grupo da família do WhatsApp, com uma linguagem muito mais pessoal. Sim. Uma pessoa que entrega a informação. Então, assim, muda totalmente a forma de você desenvolver conteúdo. As revistas ainda não conseguiram, somente as mais antigas, mudar a estrutura editorial, estrutura comercial. Hoje você tem no Brasil pessoas que cobram mensalidade para te deixar participar de um grupo de WhatsApp. Uau, mentira. Tem grupos de WhatsApp no Brasil que cobram mensalidade para você fazer parte. Cara, de tudo você puder imaginar. Tem grupo sobre trânsito, que você tem que pagar mensalidade. Grupo de notícias. Grupo de notícias específicas. Grupos de memes, de trocas de memes. Mensalidades assim, de R$15, R$20, que já é mais do que uma revista cobra hoje, eventualmente, uma mensalidade. Então, assim, olha como mudou tudo. E uma editora, como a Editora Abril, demora muito para mudar. O departamento comercial é muito antigo. Os jornalistas, por mais que tenha avançado bastante, você tem um caso, sei lá, da Cosmopolitan, que é uma revista, na minha opinião, era uma revista super engajada e super atual. Tinha uma editoria no que diz respeito ao tema, assim, super progressista, né? E nem isso faz uma revista sobreviver. Aliás, talvez isso tenha sido uma das sentenças também, assim. Eu acho que não é só isso. E demorou um pouco para tornar-se relevante. São dois elementos, assim, relevância e engajamento. As revistas, de uma hora para outra, deixaram de ser relevantes, deixaram de ter engajamento. Muitas correram atrás de ser relevantes. A Cosmopolitan fez isso, a Glamour está fazendo isso agora, né? De um ano para cá, com a Paula, tornou-se uma revista muito mais relevante, assim, com assuntos muito mais legais. Assim. Mais politicamente responsáveis também, né? Menos food. Muito, porque o prêmio Glamour, que era um prêmio de blogueiras, virou um prêmio super importante, na minha opinião. Vai tornar-se cada vez mais. E a Cosmopolitan também estava indo por esse caminho, mas aí não adianta, porque toda uma estrutura condenada já. Então, acho que as revistas vão ficar cada vez mais próximas das influenciadoras. Com as redes sociais das revistas mais importantes, já tem casos assim, né? O Instagram da Vogue do Brasil é muito mais influente em termos de público, provavelmente, do que a revista. Sim. Em termos de audiência. Agora, a revista ainda tem a relevância, né? Tem uma coisa assim que, se você for ver a Vogue brasileira e a Vogue americana, a impressão que eu tenho é que a Vogue americana já conseguiu traduzir melhor o que se espera de uma plataforma. Porque a revista, ela é uma marca, né? Se a gente partir desse lugar assim, do branding. Então, eles fazem 1000 séries de TV que são absolutamente incríveis, com as grandes estrelas de Hollywood. Então, eles conseguem monetizar e criar recursos também para a marca da revista de outro jeito. Qual é a dificuldade que o brasileiro tem em transformar essas marcas em verdadeiras plataformas? O mercado publicitário ainda não entendeu isso. É um mercado super antigo, no mercado tradicional de mídia. É um mercado baseado muito em BV, que é uma bonificação por volume. Então, as pessoas estão acostumadas a comprar mídia apenas de um jeito. Então, para precificar um projeto especial é super difícil. É bom explicar então, acho que BV, como é que funciona aqui. Isso é quase uma lei. É tipo uma lei. Sabe aquela lei que tem aqui no Brasil, a lei do laudêmio e do foro? Existe uma lei aqui no Brasil que é o seguinte: se você quer comprar um imóvel beira-mar, você precisa pagar uma taxa para a Marinha. Que é uma taxa que, na verdade, foi criada nos tempos do Império, porque a Marinha ela é responsável por todo o território que é na beira do mar. E aí, Dom Pedro I ou II, qualquer um dos dois, criou essa taxa ficou.
Não é praticamente a mesma coisa de você pagar 20% para uma agência tradicional hoje e que ainda tem esse modelo viciado de pagamento, e por isso que essa grana não vem toda para o mundo digital? Na verdade, assim, o BV surgiu de uma prática de bonificar quando alguém compra muita coisa com você. Então, assim, eu vou estimular que os anunciantes, que as agências, coloquem muito dinheiro de mídia no meu veículo. Uhum. E aí você... Então, é bonificação por volume. Isso é uma prática que o CONAR, que é o órgão de anunciantes e de comunicação do Brasil, aceita e regula. É completamente institucionalizado, digamos assim. Então, e as agências mais antigas de publicidade hoje praticamente vivem do BV. Sim. A margem de lucro é o BV que a Globo, que outras editoras repassam, isso é totalmente normal. Não, mas vicia, também, mas é uma lei que parece que ficou perdida no tempo. Mas vicia o mercado para um tipo específico de prática, que é a compra da mídia paga. E a mídia paga é baseado na interrupção, são os anúncios publicitários que interrompem o conteúdo. Uhum. Que hoje, com a tecnologia, ninguém mais quer ser interrompido. Aí você tem a Netflix, que você pode assistir o que você quiser, você recebe a notícia direcionada no seu feed de notícias, você pode apagar, pode voltar, ou vem pela família no WhatsApp, vem de uma outra forma. Só que o modelo ainda é estruturado para esse tipo de venda. Uhum. Então, todo o sistema está um pouco condenado nisso, teria que ter uma mudança muito grande. Acho que as revistas no Brasil, voltando, têm uma questão de modernizar estruturas, modernizar métricas, como é que vende, de fato, o resultado. Não é mais leitores, circulação não cabe mais. Então tem que estar muito mais próximo do influenciador, na verdade. É engajamento, número de impressões em quantos compartilhamentos, quantos comentários, enfim, é outro índice que a gente até lá na agência, na Soco, que é a minha outra agência que trabalha com marcas, a gente tem um Soco Index, ele já está até trabalhando com algumas editoras de revista para reformular a métrica deles, assim. Eu não sei se eu posso falar porque tem alguma confidencialidade ainda, mas a gente já está trabalhando com algumas editoras para poder atualizar a métrica de mensuração de resultados e de engajamento. Data, né? Essa daí, acho que esse que é o grande ouro, assim, também. E essa, bom, a revolução da comunicação com certeza está passando por aí. Eu queria falar um pouco sobre o Twitter, porque hoje eu resolvi voltar para o Twitter. Eu voltei tem 3 semanas. Como é que é? Eu voltei faz 3 semanas. Voltei 3 semanas, só que você tem 460 mil seguidores no Twitter. Sim. Como é que você abandonou esses 460 mil seguidores? Burrice, né? E por que você resolveu voltar a conversar com essas pessoas? E qual é a do Twitter? Por que ele está recuperando essa relevância? Cara, na verdade eu entrei no Twitter em 2009, final de 2008. Fui um dos primeiros a entrar aqui no Brasil e a brincar com essa plataforma. E naquela época tinha a Revolução Iraniana, lembra? Que aconteceu a primavera no Irã em 2009. Tá. Que foi totalmente uma cobertura total pelo Twitter. Todos pelo Twitter. Teve a morte de Michael Jackson, que foi uma coisa que eu, inclusive, participei da transmissão disso, que eu estava morando em Los Angeles na época. Conta a história é um bafo. Conta agora ou volto depois para ela? Bora, Petoril foi correspondente da morte de Michael Jackson para o Brasil, ou do TMZ, uma coisa. Cara, eu morava em Los Angeles, do lado da casa de Michael Jackson, exatamente entre a casa de Michael Jackson, Beverly Hills, e o hospital onde ele foi atendido. E eu estava lá quando começou a acontecer, que estava realmente muito próximo. Aí eu liguei para a Astrid, Fontenelle, e falei: Astrid, Michael Jackson está no hospital do lado da minha casa e tá mal. Ela falou: vai para lá. Não tem brasileiro nenhum, isso é notícia, você tem que ir para lá. Eu já tinha, sei lá, uns 10 mil seguidores, eu acho, no Twitter. E aí eu fiquei cobrindo ao vivo com posts, fui para a coletiva. Aí depois a Record me contratou para eu falar ao vivo, a MTV contratou para eu comentar. Aí fiquei um comentarista da morte de Michael Jackson durante uma semana. Eu nem era fã dele, tanto. Se não fosse trágico, né, também. Mas foi uma experiência, assim. Eu fui pro enterro dele, pro funeral, né? Uhum. Aquele show maravilhoso com o Steve Wonder, com todo mundo. E aí, o Júnior Lima tinha o convite.
que precisa ser feito no Twitter, assim, para ter relevância e tal? Qual é a diferença de um Facebook, por exemplo? Aí voltando pro Twitter, o Twitter ele tinha aquela coisa que agora é menos de você ter 140 caracteres. Na minha opinião, isso fez com que a gente tivesse um poder de síntese muito grande. Isso ajudou. Antigamente, eu até fiz um curso quando eu morei em Los Angeles sobre o novo jornalismo, que era um curso que falava como escrever para jornalismo hoje, na época dos blogs. E uma das coisas era fazer parágrafos que coubessem num tweet. Olha que coisa legal. Uhum. Para que a pessoa pudesse copiar e colar diretamente uma linguagem mais curta, várias coisas assim. O Twitter é mais dinâmico. Ele obrigatoriamente tem um contexto de tempo, porque a timeline não é algorítmica totalmente. Uhum. Então as pessoas estão tweetando à mesma hora o que está acontecendo naquele momento. Para eventos ao vivo ou para discussões que estão muito quentes, não tem nada igual. Acompanhar um debate político, acompanhar um acontecimento de esporte, acompanhar um show, uma mudança de tempo, um tiroteio. Eu estou aqui na Gávea, um tiroteio na Rocinha. Eu acordo de manhã, vejo um helicóptero, já entro no Twitter, Rocinha. Tem várias pessoas explicando o que está acontecendo, dando sua perspectiva daquele momento. Então, por um lado, o contexto é muito importante e é muito forte no Twitter. Por outro lado, os grandes pensadores ficaram no Twitter, não foram para o Facebook. Então, você tem uma discussão, por incrível que pareça, no Twitter, de altíssimo nível. Uhum. Jornalistas. Donald Trump está no Twitter, né? Ativo. Sim, e ganhou muito da eleição pelo que ele manipulava, ou enfim, se comunicava dentro no Twitter, né? E eu, por exemplo, assim, quando eu tenho algum comunicado de algum cliente meu, seja personalidade ou marca, eu prefiro sempre também fazer esses releases, quer dizer, que antigamente aquela nota para a imprensa que a gente tinha que passar para um mailing, dando uma nota, dizendo o que aconteceu, respondendo alguma coisa. Hoje em dia, o Twitter é o grande lugar também para você fazer comunicados, né? Você viu, Lula comunicou que Haddad seria o vice dele pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Instagram, prioritariamente pelo Twitter. Uhum. Então, assim, virou um palco de grandes discussões, assim. E também tem um lado bom que acho que a família não está tão envolvida, digo, as pessoas muito próximas que estão no Facebook, os colegas de infância. Então, aquela coisa que é uma chatice, você faz um post, e aí você acaba brigando com alguém muito próximo. Uhum. O Twitter não é muito aberto, então... Uma pessoa que você ainda tem vergonha de ser amigo, e você é meu amigo porque, tipo, tem que ser, né? Porque também não dá para excluir as pessoas da vida, mas o Facebook... Aí aparece, sei lá, um eleitor do Bolsonaro, que é seu amigo de colégio, aparece no seu Facebook para comentar alguma coisa, uma grande frustração. No Twitter ficou uma coisa mais institucional, assim, não sei explicar. Eu gostei de voltar. Quem são as pessoas Os meus seguidores... que seguir no Twitter? Porque eu sigo, tipo, 4 pessoas, eu preciso renovar minha timeline inteira. Sim, vou te passar. Tem duas coisas, só responder essa pergunta. Os 460 mil seguidores que eu tinha, eu não sei se eles estão lá ainda. Eu acho que eles saíram junto comigo, porque era a primeira geração do Twitter também. Uhum. Então, meu engajamento no Twitter hoje é mais baixo do que o do meu Instagram. Mesmo eu tendo 8 vezes mais seguidores no Twitter do que no Instagram. Vamos trabalhar isso aí, né, meu anjo? Vamos trabalhar isso daí, exatamente. Vamos trabalhar Mas isso aí. eu sigo muito jornalista de fora. Editor da Vulture, editor do Guardian, editor de entretenimento de jornais americanos. Sabe, eu vou mais para essa linha de editores, jornalistas de veículos de mídia de outros países. Uhum. Para fazer uma notícia, né? De informação mesmo, assim, boa. Por exemplo, eu não sigo o Guardian, mas eu sigo o editor-chefe do Guardian, sabe? Então eu vou por essa linha de jornalistas ou pensadores. Então, eu não sigo o Harvard, mas eu sigo o diretor do departamento de pesquisa de entretenimento de Harvard, que é ativo, né, no Twitter. Aí eu vou mais por essa linha. Muito bem. Vem cá, tem uma aspa sua aqui. Eu fiz pesquisa, tá? Para te entrevistar. Ah, meu Deus. Uma aspa aqui, ó. Pedro Tourinho disse: não existe mais o online e um offline. Isso foi uma entrevista sua, onde você observava a mudança acelerada das formas de comunicação entre artista e público nas redes sociais.
Trabalhando com a Anitta, você teve essa certeza mais a respeito de que online e offline são a mesma coisa? Para quem não sabe, a agência do Pedro é responsável pelas ações publicitárias de Anira, que a gente, como sabe, é realmente assim, uma pessoa que é muito, muito especial quando o assunto é publicidade. Assim, ela arquiteta muito bem, ela é super inteligente e, enfim, ela tem um talento como poucos artistas têm aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho disso. A Anitta é um acontecimento, assim. É uma pessoa que já tem 25 anos, então já nasceu conectada com essa. Já nasceu conectada, né? Quando eu nasci, não tinha internet. Eu até peguei a internet jovem, Quantos anos você mas eu tenho 38 anos. Eu peguei a internet lá em casa já tinha quando eu tinha uns 17 anos, 16. Sol em Gêmeos, ascendente em quê? Leão, E Lua? Libra. Você já sabia disso? Não, me Você esqueci. quer explicar? Esse é o seu ascendente. Ok, Sol em Leão. Gêmeos, Lua ascendente em Leão. Leão. Miséria. É. Tá explicado. É ótimo para mim, para os outros, não sei. Mas eu amo o meu mapa. Só o meu mapa. Mas a Anitta, então ela já nasceu conectada e ela realmente comprova que a vida digital, online, offline, você não precisa ficar desligado. Você pode realmente ter uma relação sem culpa com a sua vida online. Para gente que teve esses dois momentos, ainda tem uma situação do tipo, será que eu tenho uma vida aqui, uma identidade online, uma identidade offline, né? Uhum. É o grande complexo das pessoas, dos millennials, assim, né? Que vai bater na terapia, pelo menos na minha, assim. Quem sou eu na internet? Quem sou eu de verdade? Peixes. E aí também tem o seguinte, tem gente que vai para o extremo, né, de criar uma identidade completamente diferente da pessoal Uhum. no digital. E, na minha opinião, a chave, e eu me tornei uma pessoa influente na internet, depois que eu consegui aproximar muito mais quem eu sou, quem eu era offline de quem eu era online. Uhum. E o online ajudou muito isso para mim. A forma que eu me expressava em redes sociais, ou escrevendo, eu tive blog, né? Enfim, tudo isso inicialmente era um pouco distante até de quem eu era. E essa sintonia, na minha opinião, dá uma plenitude, uma segurança que você tem, que na minha opinião, você é igual online, igual offline. Obrigado, Binho. Arrasou, elogio. Grande elogio. Bem hoje. Essa plenitude, na minha opinião, deriva disso, sabe? De você estar realmente sintonizado. Essa história de viver com duas personas, três, isso é maluquice. E eu acho que esse é um grande problema dessa perspectiva do online e do offline. É como quem dizia antigamente, que eu também sou um cara que briga muito com isso, né? Não, no profissional eu sou isso, no pessoal eu sou aquilo. Não. Como assim? Eu estou no meio, você? Uhum. É a mesma pessoa. Não tem duas tem um povo que fala abordagens. Não, no profissional eu sou uma bitch mesmo, não sei o quê. Agora no pessoal eu sou romântico, eu gosto de um vinho, de um carinho. Amor, para. Não tem isso, né? Não tem isso, meu. E quando você se obriga a ter essa coerência, tudo muda. Uhum. O meu livro, vou lançar um livro ano que vem, né? Sobre como cuidar da própria imagem. E eu falo muito sobre isso, sobre a sintonia de personas. Hein? Já tem título? Tem. Provisório, mas acho que vai ser ele mesmo. Que a editora até já registrou. Eu mesmo e minha selfie. Como cuidar da própria imagem no caos do século XXI. É esse livro. Gosto. E é sobre isso, sobre essa questão do selfie, como isso transformou o comportamento das pessoas, o narcisismo, a gestão de imagem pessoal, como não fazer merda e como construir uma imagem para o público mais próximo de quem você é de verdade. Que o grande segredo é esse, na minha opinião. E embora a gente saiba assim que não deve fazer merda, muita gente ainda faz muita merda na internet, né? Eu vou usar um exemplo muito recente, assim, que não me agradou, e eu acho que eu tenho toda a liberdade para falar sobre isso. Vou até passar um primer agora, que é
a respeito da campanha do Neymar junto com a Gillette. Eu achei aquilo super problemático, assim. Eu não sei se a gente deve misturar desculpa com capital, sabe? Eu acho que o Neymar ele viveu aquele momento na Copa do Mundo que foi super complicado e na hora dele pedir desculpas, ele se utilizou de uma marca para poder emitir esse comunicado, assim, meio que pedindo um pouco de misericórdia, clemência e desculpas à população brasileira. Independente do conteúdo daquela mensagem, aquilo é a melhor maneira de se pedir desculpas? Junto com a marca? Eu não sei se era desculpas, eu acho que ele queria meio se explicar. Quer dizer, a marca queria falar. Eu acho que é o seguinte, vamos inverter. Na minha opinião, a marca queria fazer mostrar que o homem moderno assume erros e pede desculpas. Uhum. Que é o que se espera de um homem moderno agora com a nova masculina, com o novo arquétipo do novo masculino, que é algo, enfim, E aí, problematizado. Neymar já é da Gillette, né? Eu acho. Ele Já tem uma entrega dentro de um escopo milionário de anos de contrato. que deve ter convencido ele de que era legal, ou ele já estava querendo fazer alguma coisa do tipo e achou que era uma boa plataforma. Não se pede desculpa com dinheiro de publicidade, né? Porque claramente tem algum oportunista nessa história. Se não todo. Se quer pedir desculpa, você tem 1 milhão de formas de pedir desculpa. Grava um Você vídeo, pode... vai no Twitter e fala. Vai no Twitter e fala, vai no Fantástico, abre um live, escreve um texto, faz um artigo. Sei lá, tem 1 milhão. Neymar, cara, o Neymar tem 1 milhão de plataformas. Ele pode ir na Oprah falar sobre isso. E ela vai receber ele. Então, assim, tá tudo certo. A publicidade até tem mudado um pouco. Eu lembro de algumas propagandas da Nextel, por exemplo, que falava de coisas que conseguia dar um discurso pessoal, verdadeiro, sem corromper, né? Tem algumas propagandas que conseguem fazer isso, mas não pedindo desculpa, né? Nem se explicando. Então, acho que sim, eu acho que foi uma coisa, foi uma coisa que funcionaria bem no PowerPoint, talvez. Tipo, na apresentação do Acho que sim. né? Gente, temos uma ideia com o Neymar. Então, o Neymar vai pedir desculpa, vai usar o nosso produto, assinatura Pack Shot, vai ser top. Cara, consigo ver isso sendo apresentado e sendo aprovado na maioria dos lugares, assim. Por isso que esse filtro é super importante de todos os lados. Tem que alguém dizer, gente, mas isso faz sentido? Isso, como é que vai ser isso? Sabe? Porque hoje em dia basta que alguém oriente a narrativa para esse lugar, né? Então, assim, a primeira pessoa que viu já fez um post sobre isso e aí automaticamente já direcionou muitas pessoas a concordarem, discordarem, ver por esse ângulo. Aquela história que a gente falou no início, a forma como a notícia é apresentada direciona muito a narrativa. E hoje ela é apresentada por pessoas. A sua tia no grupo da família, que te entrega uma notícia e contextualiza. Tem outro dado também, mais impressionante, que eu não vou lembrar exatamente os números exatos, mas é super impressionante, que é em torno de que 60% das pessoas, dos jovens, e eu não sei se é mundo ou Brasil, mas enfim, dá para dar uma lógica do que eu estou falando, não sabe diferenciar informação de conteúdo. Qual é a diferença de informação e conteúdo? Não sabe o que é notícia e o que é uma brincadeira. Não sabe não sabe diferenciar. Como tudo vem na mesma timeline, vem um comentário meu, caiu, vem um comentário meu e vem um post da Folha de São Paulo, e aí a sua tia compartilha o post da Folha de São Paulo com a notícia em cima de um comentário. As pessoas não sabem diferenciar o que é real, o que é conteúdo. Não tem distinção. E aí, voltando também para o início da conversa, é uma merda que não tem mais, que as revistas estão acabando. E que o mercado editorial está acabando, porque a gente precisaria de jornalistas hoje mais do que nunca. Eu acho assim que o jornalismo é muito louco e contraditório, mas eu acho que o jornalismo nunca viveu um momento tão frutífero assim, desde que eu me entendo por gente, assim. Por causa do jornalismo independente, de novos formatos, de tudo que é possível fazer enquanto jornalista.
E ao mesmo tempo a gente É, tem revistas fechando. Então, aquele emprego tradicional, ele não existe mais, mas existem 1 milhão de novas maneiras de se fazer jornalismo. Então não é que a... é que muda muito, né? Por exemplo, você não vai ter mais aquelas redações com muita gente trabalhando das 8 às 18 horas, com salário, com plano de saúde, com. Acho que vai ser um esquema mais flexível. Uhum. Eu vejo a iniciativa como a do Nexo, por exemplo, que eu adoro esse jornal, não sei se vocês conhecem. É É um maravilhoso. jornal. Não, É conheçam. um jornal. Acho que é de Brasília, sede, Brasília e São Paulo, que cobra mensalidade para ter acesso e que não tem publicidade. É Uhum. apenas por assinantes. E promete uma análise mais neutra e explicada, uma abordagem mais voltada realmente para o que o público quer saber e que o que ele precisa saber. E eu acho que muitas iniciativas assim vão surgir. Mas é um modelo que quebrou e que está sendo reinventado. Então, por exemplo, eu acho que Quebrando o Tabu, para mim, é um ótimo exemplo de uma plataforma de informação que está adaptada ao nosso tempo. Uhum. Ela tem pouca coisa de produção, 100%, mas ela pega a informação, ela contextualiza e entrega para o público dela num viés que o público já sabe qual é. Uhum. Não, e você sabe que E o Guilherme Melles, ele foi um dos convidados do Show das Nove, ele eu participou. sei. E ele falou sobre o modelo de monetização do Quebrando o Tabu, que é uma coisa assim sensacional. Eles foram aprovados em editais internacionais dessas grandes, grandes empresas que têm muita grana e que querem investir em transparência, em conteúdo e pode ser até mesmo sustentabilidade. E essas empresas nacionais estão criando editais para patrocinar o novo jornalismo. Então você não precisa Sim, cobrar mensalidade, você não precisa se vender para uma companhia, seja ela telefônica ou uma companhia de energia. Você é absolutamente proprietário do conteúdo e aquilo ali é como se você estivesse participando de uma lei de incentivo à cultura. É um exatamente. modelo já. Tem um outro grupo, lembra quando surgiu o Mídia Ninja, lá Hum, atrás? Hoje é meio partidário, né? Na época não era tanto. Era o Pablo Capelé e o Bruno Torturra. E eu lembro que até na época a gente conversou muito sobre isso, eu conversando com ele sobre como uma forma de bancar isso. E sem dúvida, a primeira fonte, sempre pensamos, sempre foi, cara, tem que ser fundos internacionais pela transparência e independência de veículos de mídia. uhum, Depois o Mídia Ninja seguiu um caminho um pouco mais partidário, né, mais ligado ao PT, e o Bruno Torturra abriu o Fluxo, que é a plataforma dele, que é uma espécie de quebrando tabu também nesse sentido, que também vive de fundos internacionais e tal. E que tem vários jornalistas trabalhando. Eu acredito mais por aí. Mas é uma indústria que era gigante. Gente, o século passado foi o século das revistas. A capa deu no New York Times, foi música em 96, né? A uhum. expressão deu no New York Times, a gente acompanhava um jornal americano. É, A Gil? Jorge Benjor. Jorge Benjol. E aí, aqui a capa da Time era tão importante, a Veja já foi super relevante também. As entrevistas da Vanity Fair, as capas da Vogue, Uhum. tudo isso no século passado tinha um peso Cultural, né? absurdo e a mídia era caríssima, as páginas de revista eram preços absurdos. Eu cheguei a pegar essa fase de planejamento de mídia, que assim, vou pegar uma página na Veja. Era quase preço de anúncio do Jornal Nacional, assim, era absurdo na época. E as estruturas foram montadas a partir disso, né? Uhum. Abril tinha um prédio. E aí, de repente, você vê que a Pugliese hoje é mais influente que a revista Boa Forma, É, sabe? é isso. Como é que faz? Como é que faz? Né? A conta vai toda, enfim, a conta não vai fechar, né? Acho que A conta não vai funcionar. falando, E mudando um pouco de revista para o audiovisual, assim, você trabalha num ambiente onde você dialoga com vários meios audiovisuais, desde a Globo, né, representando esses artistas, desde o GNT, representando também artistas da TV a cabo, que fazem parte da Globosat, ou de outras empresas de TV a cabo também fora do grupo Globosat, e o Netflix. Quais são as diferenças que você vê assim nesses modelos
e nas condutas dessas empresas, em termos de conteúdo, em termos artísticos, em termos comerciais? A Netflix é uma empresa de tecnologia que entrega conteúdo. Está se transformando numa empresa de conteúdo, eminentemente de conteúdo, mas é uma empresa de tecnologia. É uma plataforma que funciona, que tem algoritmos que te indicam o que você vai gostar mais. É super... eu já estive lá, tem vários estudos sobre plataforma de user interface, né? Como é que os usuários... A interface de interação com o usuário, isso muda a cada minuto. Na época que eu fui lá sobre esse papo, eram, sei lá, 38 milhões de primeiras páginas diferentes de Netflix. Ou seja, 38 milhões de perfis diferentes. Uhum. Entende isso? De recomendações, né? De primeira página de recomendações. Uma empresa de tecnologia baseada em algoritmo, que começou, desde House of Cards, a produzir conteúdo original para atrair mais assinantes. E também, hoje, já percebendo que a Disney, que a Fox, todos os estúdios vão ter sua própria plataforma de distribuição. Então, assim, ou eu vou produzir conteúdo agora, ou eu vou ficar sem conteúdo no futuro. Né? A Fox já retirou conteúdo de grande parte da Netflix, enfim. Tem todo uma movimentação de... Para a própria inovação do mercado também, né? As empresas estão tendo seus conteúdos porque são empresas de conteúdo e não empresas de tecnologia. Sim. Que até fere uma coisa super importante, que foi uma base do crescimento da indústria nos Estados Unidos. Até uma história engraçada isso. Na década de 30, os estúdios tinham todas as salas de cinema. Na década de 30, 40, nos Estados Unidos. E então você só colocava nas salas suas o que você produzia. Quem não tinha sala de cinema não conseguia ter seu conteúdo exibido. E aí foi feita uma lei, na década de 50, eu acho, ou 40, 50, que proibiu que quem tivesse sala de cinema produzisse cinema. Entendi. Uau. Então eles foram obrigados a vender todas as salas de cinema e ser apenas estúdios. No Brasil tem uma lei parecida. Quando baixa uma lei dessa, as pessoas têm que obedecer, não é que nem aqui, que tipo assim, Exatamente. laranja. Mas aqui tem uma lei parecida. Teve a PL 196, que foi lançada tem uns 10 anos, que proibiu distribuidoras de dados de produzirem conteúdo. Ou seja, a Vivo não pode ter um canal de televisão. A Claro não pode ter uma programadora, porque quem produz não pode distribuir. A NET não pode ter, por exemplo. A NET não pode ter, por exemplo, não pode produzir conteúdo. Então isso garante essas coisas. A Netflix dribla isso porque ela não tem a estrutura, o cabo, a fibra ótica que distribui dado não é dela, mas ela usa isso para distribuir seu próprio conteúdo. Então está caminhando muito para isso. A Globo é a maior empresa de mídia de produção de conteúdo do Brasil, uma das maiores do mundo. Então a essência dela não é a tecnologia para distribuir, é saber fazer conteúdo para o público brasileiro. E aí agora ela está, como a Fox, como a Disney, como todas as outras, começando a desenvolver suas próprias plataformas. Então essa é um pouco a diferença. Como é que você vê essa nova possibilidade para os artistas que o Netflix representa? Por exemplo, a gente teve esse ano a estreia da série Samantha com Emanuele Araújo. A gente viu notícias do Marco Pigossi gravando uma série na Austrália, e aí uma série de notícias nos blogs de televisão aqui no Brasil, umas coisas meio assim, causa climão na Globo e vai para a Netflix e tal, não sei o quê. Como é que você vê essa possibilidade dos artistas? Esse contrato foi eu que negociei, né, do Pigossi para a Netflix. Então acompanhei tudo isso muito de perto, né? E, na verdade, o contrato com a Globo com ele venceu e a Netflix convidou para fazer uma série na Austrália e ele foi. No mundo normal, as pessoas têm essa relação de entretenimento muito solta. Faço um filme aqui, faço uma série na Fox, depois de fazer um filme na Disney. Você trabalha baseado em projetos. A cultura aqui no Brasil, durante muito tempo, como tem uma empresa que é hegemônica, que é a Globo,
a de ter contratos maiores. Tá tudo bem também, não tem nada de errado nisso. Uhum. A vinda da Netflix aumenta o leque de possibilidades, sabe? Para as pessoas terem mais trabalhos. Eles querem fazer 20 séries por ano a partir de 2020. 20 É muita coisa. brasileiras. 20 séries brasileiras em produção por ano. É muita coisa. É coisa pra caramba, né? E não sei nem se tem equipe técnica disponível para fazer tudo isso, mais o que já é feito. Mais o quando a Amazon começar a fazer aqui, mais, sabe? Várias situações. Uhum. Então, mas é lógico que é positivo. É uma mudança super rica, porque a gente vai ter mais possibilidade de fazer mais negócios. Uhum. Tá, minha criança. É isso, né? É isso, né? Acho que fiquei sem perguntas agora. Você pergunta, eu não consegui ler nenhuma pergunta e comentário porque eu tô ficando cego. Tem 1 milhão de o povo elogia tua voz, elogia tua barba. A gente pode falar de eleições e meio de comunicação, já que hoje, enfim, teve esse anúncio do PT. Você acha que, por exemplo, eu não tenho analisado muito as redes sociais do Bolsonaro, na verdade, mas eu tenho certeza Sim, que ele se beneficia muito da internet, obviamente, a partir desse discurso de ódio que é muito mais compartilhável do que um discurso de amor. Não tem um pouco esse lugar assim? Por que que o ódio faz muito mais sucesso do que o amor nas redes sociais? Uma questão quase filosófica. porque eu acho que as pessoas. É mais fácil se engajar com ódio, não é com ódio, com a revolta. Reclamar é uma coisa mais comum do que elogiar. Uhum. E o discurso do Bolsonaro é um discurso que é muito fácil, porque a gente ouve ele de várias pessoas durante muito tempo, de uma classe social que não consegue diferenciar justiça social de meritocracia. Eu acho que a grande questão do eleitor do Bolsonaro, de quem repete o que Bolsonaro diz, é achar que é uma defesa dos privilégios históricos, sabe? Uhum. É uma raiva por estar deixando de ter algum privilégio que a justiça social e o mundo mais equilibrado e que conceitos mais humanitários trazem. O homem branco, é o jovem branco que fica puto porque existe cota na universidade. Como se estivesse perdendo uma vaga Uhum. para alguém. Quando, na verdade, teria que estar feliz pela oportunidade de poder estudar junto e conviver com pessoas que vão trazer outros backgrounds diferentes. Então, o ângulo sempre é do que é que eu estou perdendo. Tem um artigo muito bom da New Yorker sobre o eleitor do Trump, que fala sobre isso. Assim. São pessoas que tiveram com medo de perder privilégios para a minoria, que é uma coisa grotesca. Assim. Pessoas que durante muito tempo que ouviram um discurso pró-minorias, pró-diversidade, e acham que com isso estão perdendo espaço, ou estão perdendo você perdendo alguma coisa, sabe? E não faz o menor sentido isso. É um discurso meio revanchista, que tem muito eco no Brasil. Além disso, tem a linguagem. O Bolsonaro fala de um jeito muito claro, muito conciso. Uhum. E sem nenhum compromisso com a verdade. Então, assim, portugueses nunca botaram pé na África para fazer isso, para trazer escravo. Quem passava os escravos eram os próprios negros. Quem nunca ouviu isso? Uhum. Sim. Já ouvi isso na minha infância na Bahia, então ouvi isso 500 vezes. Ninguém E tem aí, coragem de falar isso. isso não significa que você não tenha responsabilidade sobre isso. Não necessariamente responsabilidade sobre o tráfico de escravos, mas que você precise compartilhar as responsabilidades dentro do seu privilégio que lhe foi herdado. Nesse caso é uma mentira, inclusive, que, obviamente, os portugueses eram quem compravam os escravos. Então, assim, não tem... o estímulo era esse. Eles, enfim, não tem nem dúvida dessa questão. Uhum. Mas eu acho que o Bolsonaro ele fala com uma responsabilidade, com uma frase de uma forma tão popular de falar, que tem um eco muito grande.
inclusive entre eleitores do Lula. O Lula tinha um jeito de comunicar parecido com o Bolsonaro no sentido de palavra de efeito, assim. De frases curtas e que as pessoas entendem. Uhum. E isso tem um eco muito grande. O entendimento, a pessoa se reconhecer no discurso do outro e poder repetir aquele discurso, traz um engajamento enorme. Uhum. Total. E o grande perigo do Bolsonaro, na minha opinião, é porque ele é muito claro. Será que ele vai ganhar essa eleição? Cara, eu acho que tem risco, né? Eu lembro que Donald Trump, a gente achava que não ia ganhar de jeito nenhum. E ganhou. Eu morro de medo que ele ganhe. Eu morro de medo, na verdade. Eu tenho medo. Depois que a Bruna participou do live aqui, ela foi a segunda a participar do Show das 9. E não pela questão astrológica, obviamente, esse cara tem realmente muita chance. Mas diz a astrologia que ele tem a casa 10 muito forte, que é a casa da autoridade, que o mapa do Brasil colabora muito para que o Bolsonaro realmente tenha uma possibilidade real de vencer a eleição. O que é que você acha dessa sabatina de debate que está acontecendo agora, da presença do Ciro Gomes, por exemplo, no debate da Globo News, assim, que eu pessoalmente achei muito banho-maria, assim, eu acho que os jornalistas realmente precisam confrontar, assim, os candidatos, porque senão qual é a função, então, de um jornalista num momento como esse? Se não é deixar esse candidato realmente criar uma perspectiva diferente, assim, sobre o argumento dele, porque vem aquela coisa ensaiada, assim. Por que as pessoas ainda estão com medo de enfrentar esses caras? Qual é o problema? Eu fiquei muito frustrado com a sabatina da Globo News. Eu também. Porque eu acho que os jornalistas não estavam preparados. Assim, me parece que eles focam muito mais ali, alguns casos que eu vi, né? Não todos. Mas, assim, eu vi um foco muito grande em constranger, em criar uma polêmica para retirar alguma frase, trazendo polêmicas super requintadas, assim, do que, de fato, confrontar com ideias ou questionar e argumentar, sabe? Uhum. Eu lembro de uma pergunta para Ciro Gomes que na pergunta a pessoa já respondia, e aí Ciro falou, mas você já acabou de responder, eu não preciso, já está claro. Então, assim, eu fiquei meio frustrado, assim, eu gosto mais até do Roda Viva, eu acho que ele tem uma estrutura um pouco mais completa, mas mesmo assim, tem a ver com vícios de linguagem da velho jornalismo também, uma tentativa de se aproximar do discurso de internet, que é mais rápido, mais curto, mais baseado em polêmica, mas que ali não é internet, não sei. Eu acho que não se achou, sabe? Não se achou, e eu acho que é exatamente isso. A gente precisa entender o que deve ser o novo formato de debate. Será que são jornalistas políticos que têm que estar ali fazendo aquelas perguntas? Ou será que tem que ser um psicólogo? Será que não tem que ser um filósofo? Será que não tem que ser um sociólogo? Que consigam fazer outras leituras humanas sobre aquele candidato também. O modelo americano mais recente, que até a Globo fez no segundo turno da última eleição também, eram pessoas comuns, às vezes algum presidente de associação, alguma coisa, mas pessoas comuns fazendo as perguntas, né? É uma boa opção também. É uma boa opção. Estamos chegando ao fim do nosso live. Passou rápido, hein? No Show das 9, estamos chegando. No instante passou, tá vendo? No instante tá vendo? São 10 horas da noite. Eu Rapidinho. absolutamente adorei conversar. Foi bom? Com você. Vocês gostaram, gente? Eu estou fingindo um pouco intimidade aqui, mas Pedro é um dos meus melhores amigos. A gente é super unido. Faz tempo que a gente não conversa tanto sobre as coisas. Sim. Ótimo, minha criança. O pessoal está pedindo livros sobre mídia e comunicação. Acho que já que a gente está em frente às nossas bibliotecas, a gente podia mostrar alguma coisa aqui de livro. Deixa eu procurar um livro muito bom. Eu também. Deixa eu procurar, gente, porque a gente sempre tem indicado uns livros aqui. Não, esse aqui não é sobre comunicação, mas por favor comprem, é muito bom. Esse livro é melhor livro que eu já li. Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor, é muito maravilhoso. Livro de comunicação. Esse livro aqui é antiquíssimo, deve ter aqui uma
uma edição nova chamada Free Culture, do Lawrence Lasky, que é o cara mais foda assim, sobre plataformas. Esse livro já tem uns 12 anos, mas certamente tem algum livro novo dele. Hein? Ele ainda é atual? Ainda é atual. Ainda é atual. Chegou o Chay Suede aqui em casa. Mentira. Oi, minha criança. Cadê aí? Robert Chay, dê um alô aqui. Ele tá vindo aqui, peraí. Cadê? Presencinha aqui no show das 9. Chay Suede, vem cá, Binho. E aí, minha criança? E aí, minha criança? A gente se vê nessa quarta? Exatamente. Estreia do Marmita e Merendinha. E depois, um grande aniversário. Uma grande festa, né? Uma grande festa, né? Eu vou dormir, galera. Você tá lindo. Como é que tá essa... Ah, você também. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tá difícil ser lindo assim? Como é que é? Assim, o pessoal na rua, eles gritam. É o quê? Como é que tá essa situação? Ah, cara... Tá... Porque foi sempre, né, meu? Tô brincando. Não era assim também. Não era assim, não. Não era assim, não. Nem bonito era assim. Nem bonito era assim, Brado? Não era bonito. Não era. Dá uma melhorada. Boa noite. Um beijo, Chay. Arrasou. O mais baiano de todos os capixabas. Eu vou indicar isso aqui, gente, porque isso aqui é um clássico. Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Entendeu? Isso aqui, a gente precisa ler esse livro para entender o que é o Brasil de verdade, assim, todo que está enraizado na nossa cultura, toda essa multiplicidade, sair dessa coisa do homem cordial, sair desse lance de falar assim, o Brasil é miscigenado, como se fosse uma coisa assim, tipo, que é super pacifista. Não, nós temos os nossos conflitos, a gente precisa chegar perto deles para poder resolver, para poder se aprofundar. Isso aqui, para mim, é a grande bíblia antropológica do Brasil. Quem não lê esse livro ainda, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito foda. Peguei 2 livros também aqui. Diga, minha criança. Vou dar um livro só, na verdade. Esse daqui, ó. O Herói de Mil Faces. Você já me falou desse livro? Várias vezes. Eu nunca li. Esse cara chamado Joseph Campbell. Orelha desse livro. Esse cara chamado Joseph Campbell é um pesquisador americano que estudou todas as histórias já contadas no mundo, mitologia, religião, lendas, e ele encontrou um lugar comum nessas histórias. Que bafo. E os arquétipos entre as religiões, arquétipos que se repetem. A chamada jornada do herói. Isso... Todos os filmes, todas as histórias de Jesus Cristo, Buda, todos têm uma jornada muito parecida. Luke Skywalker, todos têm. Caralho. E aí ele encontrou isso aqui. Então esse aqui é o original, que fala das mitologias. E para quem gosta de escrever, também Paulo tem Braz esse tá aqui. na sala. Paulo Braz pode comprar de presente pro seu filho, obrigado. E esse aqui tem em português também, mas esse aqui em inglês, The Writer's Journey, em português é a Jornada do Escritor, que é um nome bem careta, mas é um livro incrível, que é um cara chamado Christopher Vogler, que ele pega a teoria do Campbell e traz para o entretenimento. Então, você vê que o cara ele não faz a publicidade de Anitta à toa, né, meu anjo? Ele não tá aí, não é um empresário de um Chay Suede aí à toa, não é um empresário de um Caio Braz aqui à toa. Caio Braz, Estudou, né, minha criança? O povo não estuda, 1 minuto e 11 para acabar. Pedro. Gente, obrigado. Obrigado, foi tudo. Obrigado, gente. Eu não consegui ler nada, então quem quiser mandar mensagem pode mandar que eu dou uma olhada. Para quem não me segue, Paulo Braz anotando todas as dicas literárias. Para quem não me segue ainda no Instagram, que veio através de Tourinho, me segue @Caia. Para quem não segue ainda esse hino de boy, segue @Pedro Tourinho nas redes